Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional, dando continuidade à nossa playlist de artigo por artigo. Hoje vamos falar do artigo de número 4, o artigo 4º, ainda dentro do título 1º, que fala dos princípios fundamentais. O artigo 4º encerra esse título e vamos passar na próxima aula para o outro título que vai falar dos direitos e garantias fundamentais. Essa parte bem inicial da Constituição, e vamos fazer aqui a leitura do artigo 4º e depois explicar algumas particularidades de cada um dos incisos. Então diz o artigo 4º o seguinte: a República Federativa do Brasil, é interessante a gente salientar, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então veja que o artigo 4º fala é de princípios que regem as relações internacionais. É interessante que a gente tenha sempre na mente essa divisão, porque muitas provas de concurso induzem o candidato a erro, confundindo o que são princípios fundamentais, objetivos e também os princípios internacionais ou que regem as relações internacionais. Nós já vimos o que eram os princípios fundamentais no artigo 1º, no artigo 2º nós vimos a divisão da República, de um modo geral, no 3º falamos dos objetivos e agora no 4º vamos falar dos princípios que regem essas relações internacionais. E optou o constituinte originário pelos seguintes incisos, se não me engano são 10. Isso, são 10 incisos. O primeiro inciso, eu vou fazer a leitura deles e depois vou falar especificamente de cada um. Espera aí que eu acabei riscando aqui onde não devia. Vamos lá. Bom, não pegou aqui. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Pronto. Primeiro inciso, independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. E diz o parágrafo único: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, após a leitura, vamos ver ali especificamente de cada um. O caput, como nós bem começamos a falar, o caput do artigo 4º são princípios que regem a soberania perante a comunidade internacional. E eles buscam sempre o bem comum, é o fim último, o bem comum. O inciso 1º falou da independência nacional. O que quer dizer independência nacional? A independência nacional, ela nada mais é do que essa disposição de plena soberania na face externa. É o Estado brasileiro colocando-se independente. É uma demonstração de independência nacional quando, por exemplo, o Brasil assina acordos que envolvem a política econômica fora do país e os tratados internacionais. É interessante a gente ter essa ideia, que muito embora o Brasil, a República Federativa do Brasil, quando assina, por exemplo, um tratado e que se compromete a determinada ação, quer seja internalizando algum direito, alguma garantia, quer seja firmando algum contrato, isso não diminui a soberania do país, muito pelo contrário. É uma demonstração de independência você poder firmar isso. Significa que a República ela é tão independente a ponto de ela se comprometer com aquilo que ela bem quiser. Então, esses contratos, eles funcionam fazendo uma analogia como a nossa capacidade civil plena. Nós temos uma independência, uma capacidade total, desde que estejamos sendo maiores de 18 anos e estando dentro de todos os critérios da lei civil, somos capazes.
No entanto, quando assinamos um contrato ou nos dispomos a realizar alguma prestação, isso não nos tira a capacidade, muito pelo contrário. Essa submissão, ela é, na verdade, reflexo da nossa capacidade. E trazendo aqui para o caso da relação internacional, de como funciona o Estado brasileiro perante a comunidade internacional, demonstrando independência nacional, essa face da soberania. Eu pretendo, no futuro, gravar vídeos aqui no canal voltado para essa área de direito internacional, tanto privado como público. Mas o interesse aqui mais é no direito internacional, no direito constitucional, desculpa. Mas quando chegar a hora, terá também a disponibilidade de aulas relacionadas a direito internacional. Então, o inciso primeiro é bem simples. O inciso segundo, ele vai falar prevalência dos direitos humanos. Essa prevalência dos direitos humanos, a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. E é interessante a gente perceber o verbo núcleo, prevalência. Isso significa que há uma sobreposição desses direitos num eventual conflito. Eles acabam prevalecendo, eles valem mais, a valência deles ela é maior, ela é anterior, ela vem primeiro. Valorização desses direitos humanos, a gente percebe, por exemplo, como ficou na emenda que acrescentou, se não me engano, foi o parágrafo 1º ou 2º. Aliás, eu não sei se é o 1º, 2º ou 3º, acredito que seja o 3º, do artigo 5º, quando fala da internalização desses tratados que tratam de direitos humanos, se eles forem submetidos à votação tal qual emenda constitucional, eles são considerados emenda. Então, essa valorização dos direitos humanos a gente percebe na República Federativa, tanto que a República Federativa do Brasil ela aceita que um tratado que verse especificamente de direitos humanos, se for internalizado pelo mesmo procedimento de uma emenda constitucional, ele será considerado como tal. Inciso terceiro, autodeterminação dos povos. Esse inciso terceiro, ele é o respeito a que os povos determinem a legitimação do direito interno sem interferências. É a ideia de você, assim como no inciso primeiro você fala da sua independência, aqui é você respeitar como os outros povos eles se determinam. E os outros povos você inclui, você acaba se incluindo nisso. Cada povo tem um jeito de se autodeterminar. E aí a gente vê no conceito de Estado, que muitos autores trazem, que é o povo, território, governo e soberania. Então, é o povo aqui como titular do poder. Ele é o sujeito da soberania, é ele que decide, é ele que se determina. Daí a ideia de autodeterminação. O inciso quarto, ele vai falar da não intervenção. Essa não intervenção ela é um demonstrativo de soberania. Ela está voltada mais pela relação internacional de que o Brasil não intervirá e também não aceitará a intervenção. E o que é intervenção? É interessante a gente traçar, eu trouxe aqui a diferença, do que é intervenção e o que é influência. A intervenção, doutrinariamente, é conhecida como uma mudança militar, política, econômica e cultural. Mas o mais importante de tudo, a palavrinha-chave, é a submissão forçada. Isso demonstra uma intervenção. A intervenção ela é a imposição de uma submissão forçada. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode confundir com influência. Nós somos extremamente influenciados, por exemplo, culturalmente e economicamente, pelos Estados Unidos da América. Basta você ver em volta quantas são as palavras que você vê ao seu redor escritas em inglês. Economicamente também, qualquer variação no dólar influencia e não tem como o real fugir dessa variação. Então poderia ter uma ideia de submissão forçada, mas não é, porque o Brasil ele acaba pactuando e acaba aceitando. Quando nós aceitamos a língua estrangeira,
entrando no nosso país e a gente aceita como algo, até muitos acreditam que determinada frase, quando um logotipo tem um nome em inglês, acaba sendo mais chique, por assim dizer, é uma aceitação. Então ela foge da ideia de submissão, de algo imposto, algo forçado. Daí a diferença de intervenção para influência. E a questão que pega muito aqui é isso, a tal da intervenção humanitária. A intervenção humanitária ela ocorre muito, a gente percebe muito nos Estados Unidos, que em vários momentos eles acusam determinados países de acabarem não respeitando direitos humanos e sob esse pretexto eles invadem aquele país com suas tropas. Na maioria das vezes esse país tem algo que os Estados Unidos querem muito e que não é apenas acabar com o desrespeito aos direitos humanos. Notadamente, na maioria das vezes é o controle da política que envolve o petróleo desses locais. Por isso que é muito comum a gente ver os Estados Unidos influenciando no Oriente Médio. No entanto, ele não influencia em outros locais, como na África, nos locais em que existe ainda um problema político, que existem violações de direitos humanos. Então essa questão da intervenção humanitária, ela é um debate bem atual. O que se entende, de um modo geral, é que a intervenção humanitária ela deve passar pela autorização da ONU, por essa chancela. É como se os outros países da comunidade internacional autorizassem, vissem que de fato ali tem um problema. Porque sem essa autorização, apenas por uma ideia unilateral, parece ser uma intervenção não boa, não seria uma intervenção humanitária. E o Brasil, ele colocou como um princípio da relação internacional a não intervenção. O inciso 5, seguindo aqui, já chegando à metade dos incisos, ele vai falar da igualdade entre os Estados. O que quer dizer esse inciso? É a impossibilidade de imposição de um Estado sobre o outro. Um tratamento isonômico. É lógico que isso na teoria. Na prática, há vários e vários problemas. Eu vou até falar no finalzinho dessa explicação. A igualdade entre os Estados é uma igualdade jurídica, que ela pode ser dividida em igualdade formal, que é a igualdade jurídica propriamente dita, a estrito sensu, né, o tratamento igualitário. A igualdade legislativa, que é a obrigação, aquele que consentir a um papel igualitário na aplicação de normas internacionais, e a existencial, que é o direito que aquele Estado tem de existir, de escolher a maneira que ele quer existir, uma independência política. E a crítica que se faz é ao tratamento diferenciado em algumas questões. Por exemplo, quais são os membros que têm direito de veto em algumas deliberações nesses acordos internacionais, na própria ONU, quais são os países que têm direito a utilizarem energia nuclear, a enriquecer urânio, a ter bombas atômicas, quais são esses países? Então o tratamento ele é isonômico em termos, isso aqui é na teoria. Na prática, as nações mais fortes, politicamente, economicamente, elas acabam tendo um tratamento diferenciado. Mas o Brasil preconiza como princípio nas relações internacionais a igualdade entre os Estados. O inciso 6, ele vai falar da defesa da paz, e aí não tem muito que a gente falar. É de fato a ideia de, o maior dos objetivos da comunidade internacional, é a pacificação, a internalização de acordos e tratados que buscam a paz. O inciso 7, ele vai falar da solução pacífica dos conflitos, tem muito a ver com essa ideia de paz, né? Ligação direta com defesa de paz. Solução pacífica é a primeira condição para um acordo futuro. O conflito é diferente de controvérsia, é importante a gente definir essa diferença do que seria um conflito e do que seria uma controvérsia. O conflito é entendido como uma força armada, como eu coloquei aqui. Ou seja, algo militar, um confronto realmente. A controvérsia é uma disputa qualquer, uma disputa política,
uma disputa econômica, uma disputa que não envolva necessariamente o uso de armas. Há uma crítica a essa redação, porque o mais correto seria a solução pacífica das controvérsias. E a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que conflito aqui pode ser encarado como algo lato sensu que envolva conflito e controvérsia. Até porque o inciso 6 fala a defesa da paz. E nenhum tipo de controvérsia é bacana. Nenhum tipo de controvérsia caminha para a defesa da paz, efetivamente falando. O inciso 8º, ele vai falar do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Coisas terríveis, principalmente o racismo, da gente falar em pleno século XXI. O terrorismo ele é conceituado como uma provocação de medo generalizado, suprimindo a defesa. E o racismo é a distinção, é a exclusão, a restrição baseada na cor, na descendência ou na origem nacional ou étnica. Aqui eu trouxe a convenção que o Brasil assinou em 1968, a Convenção de 65, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Nessa convenção falava-se em duas vertentes dessa repressão. A vertente repressiva punitiva, essa é uma terminologia que já foi cobrada em concurso. É importante falar sobre ela, mas a explicação é simples. Está basicamente na leitura. Repressiva punitiva é a proibição e eliminação de discriminação. Então tem um condão punitivo. E a positiva promocional, como o próprio nome dá a entender, é a promoção da igualdade. É uma ação preventiva. Ela ocorre antes de que ocorra a discriminação. É a ideia de você promover a igualdade. Isso muito associado, claro, com a questão da educação. Seguindo aqui para o penúltimo inciso, ele vai falar da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse termo é interessante. Aqui, basicamente, a ideia é clara de solidariedade e promoção ao direito de desenvolvimento. Isso se dá por meio da formulação de políticas públicas, da proteção às necessidades básicas e da proteção aos países pobres. Esses três estariam elencados na ideia de progresso da humanidade. E por último, mas não menos importante, o inciso 10º, que ele vai falar: concessão de asilo político. Segundo Pedro Nunes, a proteção que o Estado concede a estrangeiros acusados de crimes políticos e também refugiados no seu território, não permitindo a sua prisão ou extradição. Um estrangeiro que ficou privado das garantias fundamentais da pessoa humana. É uma medida também de solidariedade. É basicamente a ideia de que se você não pune aqui dentro, você liberar para que essa pessoa seja punida lá fora, é indiretamente puni-la. É interessante dizer que essa concessão é a atribuição do presidente da República, realizando o trabalho como chefe de Estado e não chefe de governo, logicamente. É uma medida unilateral, não precisa reciprocidade entre os países. E há a diferença de refúgio para asilo. Aqui trouxe a ideia de asilo. Refúgio é uma acepção global, é uma medida humanitária. Já o asilo é mais regional, é dito mais aqui na América Latina, é uma medida eminentemente política. Está muito associada com essa ideia do crime político. E terminando os incisos, o parágrafo único, que ele fala exatamente o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse é o princípio da integração latino-americana. É um reflexo da ideia lá do continente europeu,
com a União, o bloco econômico que eles criaram, e uma integração supranacional. Então, basicamente, essa é a leitura dos artigos. Eu trouxe aqui algumas questões que eu acho interessante para a gente tentar dar uma fixada no conteúdo. Então, a questão primeira, questão de 2020. Considerando os princípios estabelecidos na Carta Magna Brasileira, exclui-se dos princípios que regem as relações internacionais. Então, aqui está falando basicamente o artigo 4º. Então, exclui-se. É o princípio que não tem. Então, a nossa memória está fresca. Soberania nacional e combate ao tráfico internacional de drogas. Tem isso? Independência nacional e prevalência dos direitos humanos. Isso aqui tem. Autodeterminação dos povos e defesa da paz. Tem também. Solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, questão certa, que no caso é a errada, soberania nacional e combate ao tráfico internacional de drogas. É muito comum fazer essas questões porque induz o candidato a pensar que, ora, o Brasil vai querer combater o tráfico internacional. Mas basicamente o que a questão pede é o que está na Constituição, o que está no artigo 4º, que é o que cuida dos princípios que regem as relações internacionais. Aqui a segunda, relacione a primeira coluna de acordo com a afirmação contida na segunda e assinale a alternativa que contém a sequência correta de acordo com a Constituição Federal. Aí aqui tem as alternativas, vamos lá. Então, de um lado, temos... Deixa eu ajeitar aqui melhor. Isso. De um lado temos aqui, princípio que rege as relações internacionais da República. Aí a gente pode ver aqui todos eles. Como nós vimos durante a aula, o que é um princípio que rege as relações, aqui eu vou dizer da coluna de cá e a gente vai colocando para lá, né? Então, a cidadania ela está no artigo 1º, que é o inciso até o 2º, fala da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A cidadania está no artigo 1º, que é o que vai falar dos princípios fundamentais da República. Não é um direito fundamental, mas é um fundamento, são os fundamentos, são aqueles princípios mais basilares. Então, o 1 aqui estaria nesse aqui. O repúdio ao racismo, esse, se não me engano, o que nós vimos agora, artigo 4º, se não me engano é o 8º, vou conferir para ver direitinho. Esse seria de fato um princípio que rege as relações internacionais da República, que nós vimos falando qual que era o conceito, é o mesmo inciso que fala do terrorismo e do racismo, e vimos qual que é a conceituação tanto de um como de outro. Falamos até daquela convenção que o Brasil assinou, da vertente punitiva e da vertente repressiva. Então aqui o repúdio ao racismo é um princípio que rege as relações internacionais da República. A erradicação da pobreza, nós vimos, ela está no artigo 3º, que ele vai falar de um dos objetivos fundamentais. A aposentadoria, nós ainda não vimos aqui na nossa série de artigos, mas de conceito geral, ela é um direito social, e a livre manifestação do pensamento a gente vai encontrar no artigo 5º. Peraí que aqui eu coloquei, falando do artigo 5º, acabei cometendo um ato falho. Apesar de que está certo, né? Era o 5º aqui mesmo, que é um direito fundamental. Então a sequência correta, 2, 5, 1, 3, 4. É a letra A. 2, 5, 1, 3, 4. Eu não sei se eu deixei outra questão. Não deixei. Enfim, a aula de hoje foi só mesmo para falar do artigo 4º. Na próxima aula sobre essa playlist que nós estamos fazendo, eu vou entrar no artigo 5º. Talvez na primeira aula eu fale do caput e dos parágrafos, porque não tem muito o que abordar no caput, para não ficar uma aula muito curtinha. E depois falar pouco a pouco de cada um dos incisos, são muitos incisos, mas é importante que a gente tenha
a delimitação do que significa cada um, a importância que ele tem no nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer mensagem, envie que eu terei o maior prazer em responder. E nos vemos numa próxima.